Oi pessoal, professora Ivânia de Biologia, aqui de volta falando com vocês hoje sobre botânica, grupos vegetais. Nós já vimos briófita, pteridófitas e agora nós estamos vendo as gimnospermas. Vamos ver hoje, nós vamos falar quem são os gimnospermas. Primeiro, são plantas de clima temperado e a principal representante do nosso estado, que é a araucária angustifolia, é uma gimnosperma, que é considerado o pinheiro do Paraná, aí que é a araucária angustifolia. Quem são os gimnospermas? São plantas que dão sementes, mas não dão frutos. Por quê, professora? Porque elas têm óvulo, que origina a semente, mas não tem ovário. Elas são chamadas de plantas espermatófitas. O que é uma planta espermatófita? Que tem semente. Aí, toda planta com semente é espermatófita. Quem são as espermatófitas? Gimnosperma e angiosperma. A palavra gimnosperma significa semente nua. Essa semente nua quer dizer que a semente não é coberta pelo fruto. E quem são essas gimnospermas? Pinheiro do Paraná, sica, e tem vários tipos de pinheiro, pinheirinho do Natal, todos eles são gimnospermas. Tem semente, mas não tem fruto aí. Agora, galera, sempre de clima temperado. Importantíssimo saber, essas plantas são como se fossem os répteis do mundo animal. Elas são as primeiras plantas definitivamente terrestres, porque não dependem mais da água para reprodução, porque elas têm grão de pólen. Qual foi o fator que trouxe a independência da água para a reprodução? Porque elas têm grãos de pólen. A presença do grão de pólen, e aqui o grão de pólen é carregado pelo vento. Elas são plantas anemófilas, elas têm anemofilia, polinização feita pelo vento. Vamos lá, isso é um fator importantíssimo. Pela primeira vez, as plantas não precisam mais da água para reprodução. Briófita e pteridófita dependiam da água para reprodução. Gimnosperma não precisa mais da água para reprodução, porque tem grão de pólen e o pólen é carregado pelo vento. Lembra, anemômetro mede a velocidade do vento. Anemofilia é o transporte do grão de pólen pelo vento. Plantas de clima temperado. Pela primeira vez elas têm aí então semente. Semente grão de pólen primeira vez. Elas são, galera, olha só, traqueófitas, tem xilema e tem floema. O vegetal duradouro é o esporófito 2N. Quando eu tenho uma gimnosperma, eu tenho um esporófito 2N como um vegetal duradouro. Algumas gimnospermas são dioicas, têm sexo separado na planta, outras são hermafroditas, são monóicas. A maioria delas são dioicas, tem o macho separado da fêmea, tem a planta macho e a planta fêmea, que é aí o esporófito. Vamos começar pelo ciclo de vida, nós vamos falar do ciclo de vida. Aqui, pela primeira vez, eu disse que tem grão de pólen, se tem grão de pólen, tem tubo polínico. Pela primeira vez tem semente e não precisa mais da água para reprodução. Isso é importante. Vamos lá, a planta é o esporófito. Ela tem raiz, tem caule, tem folhas. Essas plantas, elas produzem, galera, cones ou estróbilos ou pinhas, masculinas e femininas. Eu tenho aqui o cone masculino, o cone feminino. Esse cone masculino, ele tem estruturas em cada escama protetora dessa, denominadas de microsporângios. E o cone feminino tem o megasporângio. Dentro do cone masculino aí, que tem o microsporângio, tem muitas células 2Ns. Essa célula recebe o nome de célula mãe do grão de pólen, ou eu posso chamá-la de célula mãe do micrósporo. Essa célula 2N, nós vamos seguir a parte masculina primeiro. Então, eu tenho o cone masculino, dentro das escamas do cone, os microsporângios. O microsporângio tem uma célula chamada célula mãe do grão de pólen, ou mãe do micrósporo. Essa célula vai sofrer meiose espórica. Quando ela sofre meiose, ela origina 4 micrósporos. Galera, esse micrósporo vai ser haploide, porque ele veio de meiose. R quer dizer meiose, divisão reducional. 4 células. Cada micrósporo desse agora
vai sofrer uma mitose. Então, esse micrósporo, ele sofre agora uma mitose. Quando ele sofre mitose, ele forma um grão de pólen. O grão de pólen tem 2 células. Esse grão de pólen, ele é alado. Por que ele é alado? Ele tem tipo uma asinha, porque ele é carregado pelo vento. O gimnosperma é polinizada pelo vento. O pólen é abundante e ele é bem seco para poder ser transportado pelo vento. Galera, esse grão de pólen, quando ele chegar lá na planta feminina, ele vai crescer na parte feminina da planta, ele vai crescer e vai se transformar em tubo polínico. Mas isso não é feito no ar. O grão de pólen tem 2 células, uma vegetativa e uma germinativa. Essa célula cresce, é germinativa e forma o tubo polínico. E ele vai conter 2 gametas. O gameta masculino tem o nome de núcleo espermático. Então, atenção, guardem isso na memória, que a professora vai falar importante. O grão de pólen não é o gameta masculino, ele é o gametófito. Quem é o gameta é o núcleo espermático. Ele está aqui, ele é o gametófito. O núcleo espermático é que é o gameta masculino da planta. Isso ocorre em gimnosperma e angiosperma. Ok, formou o tubo polínico, mas só quando ele chegar na parte feminina. Agora, a professora vai falar sobre o feminino. Quando eu tenho cone ou a pinha feminina, nesse cone ou pinha feminina, eu tenho um megasporângio, em cada escama dessa também. O megasporângio tem uma célula 2 Ns. Nós chamamos essa célula de célula mãe do saco embrionário. Ela recebe a denominação célula mãe do saco embrionário. Ela sofre meiose. Gente, quando ela sofre meiose, toda meiose origina 4 células. Só que elas são desiguais. Vocês conseguem visualizar que essa célula é maior, as outras 3 são menores. Justamente para aquela célula maior guardar a reserva nutritiva. Isso é muito parecido com a gametogênese feminina animal, que forma os glóbulos polares, tá? E os glóbulos polares degeneram, e só uma forma o ovócito. Galera, olha só, aqui é a mesma coisa, formam 4 células por meiose, 3 degeneram, aquela que ficou no megasporângio se chama megásporo. Então, essa célula que ficou é o megásporo. E o que era megasporângio agora vai se chamar óvulo, porque o megásporo vai se diferenciar em 2 zoosferas. Então, ele vai sofrer uma mitose e vai dar origem às zoosferas, que são os gametas femininos da planta. Aqui, a zoosfera é sempre o gameta feminino, o núcleo espermático é o gameta masculino. Quando o vento carregar o grão de pólen, ele chegar aqui no óvulo, quando o grão de pólen chega no óvulo, o óvulo contém as 2 zoosferas e ele contém o núcleo espermático. Só que nós temos uma única fecundação, o gimnosperma tem uma fecundação só. Só uma das zoosferas será fecundada, a outra é atrofiada. Quando fecunda, galera, o núcleo espermático, que é o gameta masculino, mais a oosfera, que é o gameta feminino, N mais N, dá o embrião 2 Ns, que é o futuro esporófito. Que agora nós vamos ter, o que era óvulo evolui para a semente. Então, o óvulo fecundado forma a semente. O núcleo espermático fecundou a oosfera. Galera, essa semente agora, quando você come um pinhão, lembra aí se alguém já comeu? Você corta, ele tem uma casca, o tegumento, que veio da parede do óvulo. Ele tem ainda o albúmen, que é a parte comestível. Aqui o albúmen é haploide, ele é N. Lá na angiosperma, nós vamos ver que o albúmen é triploide, porque lá ele vem de fecundação. Aqui não teve fecundação para formar o albúmen. Se não teve fecundação, ele é haploide. E o embrião, que é o futuro pinheiro, esse aqui é o esporófito, que é a futura planta. Está dentro da semente. Quando a semente germinar, quando a semente germina, vai dar um novo esporófito. Agora, olha só, o que é importante saber, a professora não colocou, mas quem é o gametófito masculino?
Sempre lembrando, o tubo polínico ou o grão de pólen, ele nada mais é que o gametófito. Porque o tubo polínico e o grão de pólen são dois estágios da mesma estrutura. Gametófito masculino. E quem é o gametófito feminino, professora? O óvulo? Não. O gametófito feminino é essa estrutura que está dentro do óvulo, que contém a oosfera e que recebe a denominação de saco embrionário. Essa estrutura aqui vai receber a denominação de saco embrionário. O saco embrionário nada mais é que o gametófito feminino. Então, o gametófito masculino, grão de pólen. Gametófito feminino, grão de pólen ou tubo polínico. Gametófito feminino, saco embrionário. Galera, óvulo não é o gameta das plantas. Óvulo é o gameta dos animais. Gameta feminino de planta nunca muda de nome, desde briófita até angiosperma. O gameta feminino se chama oosfera. Agora, o gameta masculino em briófita e pteridófita era o anterozoide. E gimnosperma e angiosperma é esse que está dentro do tubo polínico. O gameta é o núcleo espermático. Importantíssimo saber. Gimnosperma já tem até sequoia. A professora não falou, mas as maiores árvores do mundo são as sequoias que tem no Canadá. E essas sequoias, elas são gigantes, mas elas não têm fruto, mas elas têm semente. Elas são gimnospermas. Elas não dependem mais da água para a reprodução, porque elas têm grão de pólen, sifonógama, quer dizer, gametas em sifões. Elas são as primeiras sifonógamas, que tem grão de pólen. Sifão, ele faz referência ao tubo polínico, que tem a aparência do sifão. Então, sifonógama, gametas em sifões. Fanerógamas, gametas em estruturas visíveis, que são os cones ou pinhas. Briófita e pteridófita eram criptógamas. Gimnosperma já é fanerógama. Galera, não depende da água para reprodução, tem aí inflorescências chamadas de cones ou pinhas, sem sépalas, sem pétalas, nada disso. Tem grão de pólen, sifonógamas, tem gametas em órgãos visíveis, fanerógamas, tem xilema e floema, elas são traqueófitas, anemófilas, são polinizadas pelo vento, moram em clima temperado e são espermatófitas, são as primeiras plantas com semente e com grão de pólen. Pessoal, nós ficamos aqui com gimnosperma. Dá um like se você gostou da aula da professora. Se inscreve no canal Bio da Ivânia, assim você ajuda o meu canal para eu difundir a biologia para muitos alunos que precisam. E toca aí no sininho, toda vez que tiver um vídeo novo da professora, você vai ser notificado. Isso pode te ajudar no vestibular ou em alguma prova que você vai realizar, beleza?